Receba a paz do Senhor Jesus. Hoje falaremos sobre um tema essencial para quem deseja crescer na caminhada com Deus. Ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo, mesmo quando ele nos leva por caminhos que não entendemos. Antes de seguirmos, se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se agora em Deus e Eu e participe desta comunidade de fé. Deixe também o seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa aprender a confiar na direção do Espírito Santo. Então Filipe, o evangelista, estava em meio a um grande mover em Samaria, quando o Senhor o chamou para sair dali e seguir por uma estrada deserta. Aos olhos humanos, parecia uma direção sem sentido, mas o Espírito não erra de rota. Ele conduz com propósito, mesmo quando o cenário parece vazio. A palavra nos ensina em Atos 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserto. O Espírito de Deus ainda fala aos corações dispostos a obedecer. Hoje, o Senhor te convida a dar um passo de fé, mesmo que o caminho pareça deserto, porque é lá que Ele revela novos propósitos e encontros divinos. Quando Filipe ouviu a instrução para ir ao deserto, ele não questionou, não pediu sinais, nem esperou garantias. Ele apenas obedeceu. A obediência é o mapa que nos guia quando não temos todas as respostas. Muitas vezes, queremos saber o destino antes de dar o primeiro passo, mas o Espírito Santo só revela o próximo movimento depois da fé obediente. O deserto de Filipe não era um castigo, era um caminho de propósito. Ali, Deus já tinha preparado um encontro que mudaria o destino de uma nação. O Espírito não trabalha no acaso, ele desenha planos perfeitos nos lugares improváveis. Por isso, quando o Senhor disser, vai, vá, mesmo sem entender o porquê. Deus nos orienta em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A fé obedece primeiro e entende depois. Depois de obedecer à primeira direção, Filipe recebeu outra instrução do Espírito Santo. Aproxima-te e ajunta-te a esse carro. Ele não sabia quem estava ali, mas confiou. O Espírito sempre conduz os obedientes a encontros divinos, conexões que geram transformação. Quando Filipe se aproximou, encontrou um homem etíope lendo o livro do profeta Isaías, buscando o entendimento da palavra. E ali, no meio do deserto, a obediência de um homem se tornou o canal para a salvação de outro. O Espírito Santo não desperdiça passos. Cada direção tem um propósito eterno. Na passagem de Atos 8, versículo 29, encontramos: e disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esse carro. Talvez o Senhor também esteja te pedindo para se aproximar de alguém. Uma conversa, uma oração, um gesto simples. A voz do Espírito nunca leva ao acaso, leva sempre ao propósito. Quando obedecemos, Deus usa a nossa vida para tocar corações que já estão sendo preparados por Ele. Quem anda pela direção do Espírito nunca caminha perdido. Caminha guiado pelo propósito. Filipe não recebeu todo o plano de uma vez. O Espírito Santo falava passo a passo, e a cada obediência, uma nova direção surgia. É assim que Deus guia os seus filhos, não com mapas completos, mas com palavras vivas que confirmam o caminho a seguir. A voz do Espírito nem sempre vem no volume do trovão. Muitas vezes é um sussurro que acalma a alma e traz paz ao coração. Por isso, é preciso aprender a discernir. O que vem de Deus gera quietude. O que vem da carne traz confusão. A paz é o sinal da presença. O profeta anunciou em Isaías 30, versículo 21, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele.
Talvez você não veja o destino, mas o Espírito está te ensinando a ouvir a voz que vem atrás de ti, confirmando cada passo. Obedeça à instrução de hoje e Deus cuidará da de amanhã. O segredo não está em correr, mas em andar guiado pela voz certa, a voz do Espírito Santo. Quando Filipe se aproximou do carro, encontrou um homem lendo a palavra, mas sem compreender o que lia. E é aqui que o Espírito Santo age com sabedoria divina. Ele une quem busca entendimento com quem está disposto a servir. O eunuco lia Isaías e perguntava: de quem fala o profeta? E Filipe, cheio do Espírito, respondeu não com opiniões, mas com a própria Escritura. Está escrito em Atos 8, versículo 35. Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura e anunciou-lhe as boas novas sobre Jesus. Perceba, Filipe não começou com um sermão, começou de onde o homem estava. Assim, o Espírito Santo também faz conosco. Ele fala a partir do ponto em que nos encontramos, revelando Jesus nas páginas da palavra. Buscar o Espírito é aprender a ouvir antes de ensinar, amar antes de falar e mostrar Cristo acima de tudo. Quando Filipe terminou de explicar a palavra, o eunuco creu e pediu para ser batizado ali mesmo no caminho. O deserto se transformou em lugar de salvação, porque onde há obediência, o Espírito Santo faz brotar vida até em terra seca. E após aquele batismo, algo extraordinário aconteceu. Filipe foi arrebatado pelo Espírito e o homem etíope seguiu viagem cheio de alegria. A palavra nos ensina em Atos 8, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e, jubiloso, seguiu o seu caminho. A verdadeira marca de quem foi alcançado por Deus é a alegria que permanece, mesmo quando as circunstâncias mudam. Filipe seguiu adiante em nova missão. O eunuco seguiu transformado. Ambos foram guiados pelo mesmo Espírito. Assim é com todos que obedecem. O Espírito Santo nos move, transforma e nos enche de alegria em cada novo passo. O que aprendemos com Filipe é simples e profundo. Quem obedece à voz do Espírito nunca caminha em vão. A cada passo de fé, Deus revela algo novo. A cada ato de obediência, o céu se move. Não precisamos entender tudo, precisamos apenas confiar. O mesmo Espírito que guiou Filipe naquele deserto está aqui, agora, pronto para guiar você também. Ele quer te ensinar a reconhecer sua voz nas pequenas coisas, em uma pausa, em um versículo, em um simples vai. Por isso, antes de orarmos, pare um instante, respire fundo. Silencie a mente. Permita que o Espírito Santo envolva este momento com sua presença e paz. Esse é um tempo de entrega. Tempo em que o coração aprende a descansar nas mãos de Deus. Feche os olhos, se puder. Não há deserto que impeça o Espírito de te encontrar. Agora, com o coração quieto diante dele, vamos transformar tudo o que ouvimos em oração viva. Pai amado, neste momento nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Queremos aprender a ouvir a Tua voz como Filipe ouviu. Dá-nos sensibilidade para reconhecer o mover do Teu Espírito e coragem para obedecer, mesmo quando o caminho parece deserto. Espírito Santo, fala conosco nas horas silenciosas, nas decisões difíceis, nos dias em que não sabemos para onde ir. Ensina-nos a dar o primeiro passo pela fé, sem precisar entender tudo. Que a Tua paz seja o sinal que guia nossos passos e que cada decisão reflita a Tua vontade. Se houver em nós resistência, quebra. Se houver medo, transforma em confiança. Queremos ser conduzidos como vasos disponíveis, prontos para ir, ouvir e servir. Usa nossa vida como resposta para alguém que Te busca. Faz de nós instrumentos de salvação, como fizeste com Filipe. Senhor meu Deus,
Intercedemos neste momento por todos os teus filhos e filhas que desejam ser guiados pelo Espírito Santo. Levanta nesta geração corações sensíveis, obedientes e prontos para dizer: eis-me aqui, Senhor. Assim como Filipe foi enviado ao deserto para alcançar uma vida, envia-nos também, Senhor, aos lugares e pessoas que o mundo não vê, mas o teu olhar alcança. Abençoa cada família que se une em oração, para que aprendam a ouvir a tua voz, mesmo em meio ao barulho das preocupações. Toca cada lar com o teu poder. Visita os líderes e ministros da tua casa, para que preguem movidos pelo Espírito, não por rotina. Espírito Santo, derrama discernimento, coragem e compaixão. Levanta homens e mulheres que não buscam palco, mas viver o teu propósito. Que o deserto se torne campo de milagres e que muitos encontrem Jesus pelo testemunho dos teus servos. Pai querido, obrigado por esse amor que sustenta e por essa presença do Espírito Santo que nos renova a cada manhã. Em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade de ouvir e aprender a tua palavra mais uma vez. Amém. Entendemos através da vida de Filipe que buscar o Espírito Santo é aprender a obedecer, mesmo quando o caminho parece deserto. Foi na estrada silenciosa que Filipe ouviu a voz divina, encontrou propósito e se tornou instrumento de salvação. Da mesma forma, o Espírito Santo continua guiando os corações dispostos, transformando passos simples em histórias eternas. Que esta mensagem desperte em você o desejo de caminhar em sintonia com o Espírito, de confiar na direção de Deus e de agir com fé, mesmo sem entender tudo. Saiba que cada passo de obediência abre portas invisíveis de propósito e destino. E aqui fica o desafio de fé. Durante esta semana, antes de iniciar o seu dia, ore e diga: Espírito Santo, mostra-me o caminho e ensina-me a obedecer à tua voz. Assim como o Senhor declarou em Romanos 8, versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Escreva nos comentários: quero ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias. Compartilhe este devocional com alguém que precisa aprender a confiar na voz de Deus. Cada gesto de fé pode acender esperança em outro coração. E lembre-se sempre, a minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Que o Senhor abençoe a sua vida, guarde a sua família e te encha de direção e paz. Nos vemos na próxima oração. Até lá, receba o meu abraço em Cristo.